Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite maravilhosa, com muita alegria, e falando de um tema espetacular, que é falar em família. Não é falar da família dos outros, não, é falar em família. Todo mundo viu aqui a gente com essa camisa, né? Quando o pastor Ricardo Tialba nos passou o tema do mês de maio, eu me alegrei. Porque, como eu falei agora há pouco, é muito bom falar em família. A nossa igreja, na verdade, é a união de várias famílias. Todas distintas, todas diferentes. Só mesmo Cristo para unir tanta gente diferente. E quando eu olhei a referência do tema Jesus transforma minha família, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu falei, Valézia, vamos mandar fazer camisa. E o fundo da camisa, a cor, é da cor de sangue. Põe uma coisa no seu coração, meu irmão. Só serve ao Senhor quem foi lavado no sangue de Cristo. Somente famílias transformadas podem servir com retidão na casa do Senhor. Josué. As pessoas geralmente só leem o 24:15 de Josué. Recomendo os irmãos que leem desde do verso 1, para que saibam por que Josué chegou a essa conclusão. Josué tinha intimidade com o Senhor. Josué se depara com duas grandes missões: render, substituir o grande líder Moisés. Deve dar um medo, né? Substituir um homem como Moisés. E concretizar aquilo que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12. Coloque-se no lugar dele. Pesado. Uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade, ela só é suportável quando se tem intimidade com Deus. E desde o verso 1 do capítulo 24, ele começa a falar quem é Deus. Quem é Yahweh. Aquele que nos libertou do Egito, que nos deu o pão do céu, que fez jorrar a água. Em outras palavras, esse Deus que de uma maneira tão especial se manifestou na vida daquelas famílias. Esse mesmo Deus, na verdade, é uma sombra da projeção de Cristo no futuro. Daí o motivo de que, na verdade, as palavras de Josué, que contemplam a sua família, hoje nós a ouvimos, lemos e temos o mesmo entendimento, que a casa de Josué serviu ao Senhor porque olhava para o Cristo que viria, a sombra. Hoje nós servimos ao Senhor olhando para o Cristo que já veio. Vivemos o período da graça. E é olhando para esse Cristo que já veio, o Cristo que está na palavra de Deus e não nas palavras dos homens, é que nós professamos a nossa fé diária. É a esse Cristo que nós nos socorremos nas nossas aflições. É nesse Cristo que nós olhamos para aquelas famílias do Rio Grande do Sul. Hoje eu vi um vídeo onde uma família inteira foi encontrada dentro de uma casa.
Várias famílias já estão aparecendo, né? Todas mortas. É difícil. Inclusive foi solicitado, meu gerente perguntou se eu queria ir para o Rio Grande do Sul. O governo federal está pegando servidores de todas as gerências de todos os estados do Nordeste para ir para lá, para substituir, porque muitos servidores perderam a casa. Estão tentando reconstruir a vida. É difícil, meus irmãos. Como eu disse, vamos falar em família e não da família dos outros. Ok. Semana passada estive doente, tive problemas no trabalho, fiquei surdo do ouvido. É interessante, né? Como a família, Deus utiliza a família da gente para nos alegrar. Como Deus, na sua soberania, Ele usa as pessoas para trazer um pouco de bondade, alegria e fidelidade. Aí no momento da oração, a Maria Rita, papai, deixa eu orar. Ela tomou a palavra, Senhor, que o Senhor cure meu pai, porque ele está moco. Está moco. Quem é de Parnaíba sabe o que eu falei. Sua família é assim, meu irmão? Se não é, fique tranquilo. Não é que a minha grama é mais verde do que a sua, ela só é diferente. Felicidade da igreja é que você está do lado de gente diferente de você. Mas Cristo uniu a gente aqui. Amém? Amém, igreja. Então, dando continuidade à série de mensagens, Jesus transforma a minha vida. O tema que me foi proposto à minha família, foi famílias que permanecem unidas. A referência bíblica é o livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Por favor, abramos as nossas Bíblias. Capítulo 1, verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Estou usando a tradução Ara. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, olha o nosso coração, o tamanho da alegria, Pai, da minha família, em poder se reunir com os nossos irmãos, as demais famílias aqui da tua igreja. Que maravilha, Pai, poder falar desse tema tão precioso, desse tesouro, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra hoje. Usa o teu servo. Adoça, Pai, os meus lábios com as tuas palavras, que não seja a minha opinião, mas tão somente a palavra, a tua vontade. Vem, Pai, com a tua palavra e como uma espada, penetra, Pai, no mais da nossa alma. Muda o nosso ser. Faz de nós verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, Pai. Ao sair daqui, que nós sejamos realmente cristãos na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. Também peço, Pai, por todas aquelas famílias do Rio Grande do Sul. Vem, Pai, afagar o coração daqueles pais, mães, filhos, daquelas pessoas que estão sem teto, sem comida, sem água, sem remédio e sem família. Eu sei que o Senhor é um Deus rico em bondade e misericórdia, mas também é rico em justiça. E o Senhor sabe tudo o que faz. Ai de mim, Pai, de contestar os teus feitos. Apenas eu te peço, Pai, que o Senhor aplaque, diminua e retire a dor daquelas pessoas. Vem, Pai, salvar a tua igreja. Vem, Pai, salvar essas famílias. Vem, Pai, salvar todos nós. Salva-nos, Pai, do nosso pecado. Tudo isso, Pai, que eu te peço. E já te agradeço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Falar de família, meus irmãos, é dizer o que é família. Mas o que é família não segundo o olhar do mundo. O pastor Fernando esteve aqui pregando. E o conceito de família ele foi sendo deturpado, ele foi sendo descascado, deteriorado com o passar do tempo. Com o passar do tempo, entre a união de homem e mulher, hoje praticamente é entre pessoas. Daqui a um tempo vai ser entre nada e nada. É praticamente isso. O conceito, a identidade familiar que nós temos que ter, ela não está contida na Constituição, não está contida num dicionário. Está contida onde? Na palavra de Deus. Gênesis 2, 24. Eis o conceito de família que muito tempo depois, Paulo vai contemplar em Efésios, se eu não me engano, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Eis o conceito de família. Esse conceito não é meu. Esse conceito não é do irmão Carlinho. Esse conceito é da palavra de Deus. Esse conceito é atemporal, inextinguível, ele é eterno. Nem homens, nem nada vai destruir esse conceito. Esse conceito de família é o conceito que a verdadeira igreja cristã deve seguir. Esse é o conceito de uma família unida. Esse é o conceito da identidade de uma família unida. Uma família unida é uma família formada por Deus e não por leis de homens. E uma família formada por Deus se identifica com o conceito de família na ótica divina constante na sua palavra. Concluímos então que família não é a união de um homem com duas mulheres. Concordam? Não é a união de uma mulher com dois homens. Não é a união de dois homens ou duas mulheres. Não é a união de um homem, uma mulher e um gato. Ou um cachorro. Ou uma coisa. Não é a minha opinião. É o que exprime a palavra de Deus. Não precisamos ser nem teólogos. É só ler. Contudo, o mundo diz o contrário. O mundo diz isso que eu acabei de dizer. O que é família? União entre pessoas. E muitos já dizem união entre pessoas e animais. Pessoas e coisas. Paulo nos fala em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre nos ensina e nos alerta e nos direciona para o caminho contrário daqueles descritos pelo mundo. Exemplo, conceito de família. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas têm se amoldado, muitas pessoas têm se adaptado ao conceito do mundo. E, pasmem, muitas pessoas que se dizem crentes. Eu crio 2 gatos. Tenho 2 gatos. Eu sou louco pelos meus gatos. Remédio, ração, areinha. Me matam de rir. Eu sou louco pelos meus gatos. Quem tem animal aqui? Cachorro, gato, tartaruga. É bom. Pets. Por que não diz bichinho, né? Bicho, né? Não, tem que chamar pets. Mãe de pet, pai de pet. Por que não fala bicho? É tão mais bonito. Deus não proíbe, meu irmão. A Bíblia não proíbe de você criar um animal. Desde que você não deposite nele o amor de um filho.
Lá em casa eu só tenho uma filha, Maria Rita. Meus gatos não são meus filhos, são bichos de estimação. Não se adaptem às coisas do mundo, porque nós somos igreja. Nós temos a nossa identidade de igreja. João 13, 34. E aqui, nosso Salvador, nosso amado Mestre Jesus Cristo, vem e nos afaga o coração com essa mensagem maravilhosa, com esse novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E Cristo nos amou de que forma? Dando a sua vida. Sabe essas pessoas que têm um conceito de família diferente do nosso? Sabe essas pessoas que têm um conceito diferente de família, conceitos diferentes de família da Bíblia? Essas pessoas você não deve odiar. Nós, como igreja de Cristo, não deve habitar no nosso ser homofobia. Cristão que é renascido do sangue de Cristo não combina com homofobia. Essas pessoas são tão dignas da salvação, dada a vontade do Pai, quanto qualquer um de nós. Inclusive eu devo ser mais pecador do que qualquer um deles. Diante do Senhor, um homossexual e um mentiroso têm o mesmo peso de pecado. Porque o Senhor é justo e pecado é pecado. Essas pessoas, meus irmãos, são bem-vindas à nossa igreja. Essas pessoas, chegando à nossa igreja, devem ser abraçadas. Nós devemos orar por essas pessoas. Elas têm que ser amadas. Sejam bem-vindas à nossa igreja. Essas pessoas que têm um pensamento divergente da Bíblia, mas saibam que, assim como nós, eles também são chamados a uma vida transformada. Amém? E o casamento? Como é que está o casamento? Casamento é difícil, né? Sabe o que eu escuto por aí? Que casamento é um barco furado, é feito para afundar. É um avião com a asa quebrada, é feito para cair. É um carro com pneu furado, é feito para andar parado. Eu poderia até concordar com isso antes de conhecer Jesus. Que a minha vida, na verdade, foi de um marido promíscuo. Eu nunca fui um marido conforme a palavra de Deus. Esperar do quê? De um ser humano que nunca conheceu realmente a Deus? Porque eu só posso dizer que eu conheço a Deus se eu conheço a Cristo. Não é verdade, irmão? Mas dado o conhecimento da palavra do Senhor, dada a minha restauração, eu conheci o verdadeiro significado do casamento. E o casamento é o melhor lugar que eu quero estar. O casamento em Jesus é o melhor lugar que um homem e uma mulher devem estar. Filipenses 2, 3b. Nós sabemos que o casamento é um lugar difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Homens e mulheres têm temperamentos diferentes, gostos diferentes, a paciência é diferente também. O casamento é uma instituição complicada, mas olha o que a palavra nos fala. Filipenses capítulo 2, verso 3. Não façais por partidarismo ou vanglória. A parte é aqui, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você sabe qual é o grande problema do casamento? É que alguém quer mandar. Quem se encaixou aí? Casamento, alguém quer mandar. E ser líder não é mandar.
Paulo, nesse trecho, ele nos fala da exortação ao amor fraterno e à humildade. Muitas coisas no casamento poderiam ser evitadas se nós tivéssemos o outro, a nossa esposa ou o marido como superior a nós mesmos, num gesto de amor fraterno, amor ágape e humildade. Isso levando em consideração que o casamento é complicado. Para muitos já se torna impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo bem, falamos de família, falamos de casamento, falamos daquilo que não é casamento, não é família. Falamos da identidade do casamento, da família segundo a palavra de Deus. Mas e a identidade dessa grande família chamada igreja diante da palavra de Deus? Alguém sabe qual é? Mateus 5, 13, 14. Meus irmãos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E o 14, irmã, por favor. Vós sois a luz do mundo. A igreja de Cristo é sal na terra e luz do mundo. Meus irmãos, a igreja é sal e luz porque ela imita Cristo. É sal da terra e luz no mundo, coisa que a gente está percebendo que está se apagando. O sal está perdendo o sabor e a luz perdendo a força, perdendo o seu poder de iluminar. Da mesma forma que a família doméstica, a nossa família de casa, tem uma identidade divina, a família, a igreja, nós aqui, nós temos também uma identidade. Isso, para se manter unida, a família tem que se identificar como igreja de Cristo e não imitar o mundo. E o que a igreja tem feito? O que nós temos visto por aí? A igreja imitar o mundo. De que forma? Trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. É lógico, meus irmãos, que a igreja, e o pastor tem sido zeloso, ele sempre faz a manutenção na igreja, mandando pintar. A igreja sempre é necessário reforma. Por isso que nós temos que dar as nossas ofertas. Mas a igreja precisa de reformas que deixe ela com essa permanente aparência de igreja. Nós não precisamos que nossa igreja seja uma casa de espetáculo. Até porque, se fosse um espetáculo, o único ator seria Cristo. O holofote seria só para ele. Como é? Eu aqui sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um homem. Aqui, o principal é Cristo. Nós não precisamos pintar a parede de igreja de preto. Para que isso? Isso é imitar o mundo. Vocês já prestaram atenção que casa de espetáculo e boate que tem essas paredes pintadas de preto? Para que isso? Eu pergunto. Precisamos de uma grande reforma. Sabe onde? No nosso coração. Nós precisamos é nascer de novo. Nós precisamos é ser nova criatura. Nós precisamos é confessar os nossos pecados. Nós precisamos é que o sol da graça realmente resplandeça no nosso rosto. Nós precisamos é realmente pisar onde Cristo pisou, seguir os seus caminhos, para poder dizer que a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como eu quero servir, se eu não sei o que é ser servo? A figura do servo é Cristo. Não, mas eu acho que se mudar isso na igreja vai melhorar. Vai não, irmão. Vai não. Se o meu interior não muda, nada muda. Vai lotar de gente aqui, mas não vai ter um crente. Não vai ter um cristão de verdade. A igreja tem a identidade de ser sal para
Pois o sal dá o sabor diferente que o mundo não possui. O mundo é insípido. O mundo é sem sabor. O mundo já está cansado de tanto pecado. A igreja é o sal porque ela tem que ser diferente. Dia das Mães eu levei Dona Valéria para fazer uma média, né? Para almoçar. Aí pedi um peixe ali, prato bonito, bem arrumado, cheiroso. Quando eu botei o primeiro pedaço na boca, não tinha sabor de nada. Faltava o sal. Acredito que eu sou um pretendente a pastor 24 horas, porque eu me lembrei da passagem, né? Levamos para casa. Quando cheguei em casa, eu botei o sal. Adivinha como é que estava a comida? Deliciosa. A igreja não precisa trazer para dentro dela mais pecado. Nós não precisamos trazer para cá o pecado. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que renascer, meus irmãos, da água e do Espírito. Nós temos sido sal na terra, meus irmãos. Nós temos sido sal na vida de outras pessoas. Quando a pessoa olha para você e diz assim, é diferenciado. Ou esse daí é crente? Nunca foi. Fazemos a diferença ou somos mais do mesmo? Somos mais do mesmo? Ou somos diferenciados? Porque se fazemos o mesmo que o mundo faz, nós não somos igreja de Cristo. E isso é a causa de muita desunião dentro da igreja. Quer saber quando a igreja é desunida? É quando ela imita o mundo. Ela traz as intrigas para dentro daqui. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cleofas. As igrejas, quem já passou por isso? Pergunta para a pessoa, onde é que você congrega? Eu congrego na igreja do pastor fulano de tal, que ele é o dono da igreja. Quando as pessoas, eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Mas quando me perguntam onde eu congrego, eu falei, eu congrego na... E ó, pense numa coisa bonita que eu falo, na primeira igreja batista de Parnaíba. O endereço já está na ponta da língua. Desce na Concha. Lá você vai encontrar o pastor Ricardo e a tia Alma. Não é verdade? Nós temos que ter amor pelos nossos líderes, meus irmãos. E aqui está a resposta para tantas divisões dentro da igreja. Elas não são igrejas de Cristo, pois não imitam a Cristo, não têm a identidade de Cristo. As igrejas estão ficando sem sabor. Estão imitando o mundo mergulhado em pecado. Além do sal, a igreja também tem a identidade de ser luz no mundo, o mundo que jaz em trevas, pois sua mensagem aponta para o caminho a seguir e o seu testemunho adverte dos perigos ao longo da jornada. Você tem sido luz na vida do seu marido? Você tem sido luz na vida da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu vizinho, do seu patrão, do seu empregado, do seu colega de faculdade, do seu professor de faculdade? Tem sido? Aquele seu professorzinho bem ateu. Tem sido? Tem mostrado para ele que a sua igreja é um farol que aponta para onde seguir, que mostra onde está o perigo, ou não? Você não sabe nem o que é isso, porque nunca leu, nunca estudou, nunca vivenciou. Meus irmãos, somos a luz do mundo e a nossa luz deve refletir Cristo e não homens, pois o mundo está em trevas,
A luz reflete a verdade da palavra através do testemunho do crente que vive Jesus na prática. É o testemunho. Enquanto a família e a igreja continuar em desunião, perdemos a essência missionária no mundo, em que temos de ser diferentes como sal da terra e iluminar as trevas em pecado como luz. Podemos afirmar que a nossa identidade como família, igreja, as nossas atitudes, o nosso testemunho no dia a dia, ela agrega, soma, multiplica ou ela divide as pessoas aqui dentro? Nossa conduta traduz sermos sal na terra e luz no mundo, ou estamos trazendo trevas do mundo para dentro da nossa igreja? Eu já falei isso aqui, vou perguntar de novo. Se você colocasse uma régua durante um ano na sua vida aqui na igreja, você viu alguma mudança para melhor? Se sim, parabéns. Se não, joelho no chão. Depois de sabermos o que é uma identidade, o que identifica uma família cristã e a igreja, agora nós precisamos saber como uma família é e permanece unida. Eu já conheci a família, agora eu vou saber um pouco sobre união. Primeiramente, sobre o conceito de união. As pessoas ficam só nos conceitos, né? Amor é isso, união é isso. Mas olha só, quando Jesus falou de amor, ele amou. Quando ele falou que era perdão, ele perdoou. Quando ele ensinou sobre humildade, ele foi humilde. Isaías 1,17. Deus condena o culto hipócrita e diz que a verdadeira fé é pleitear, é defender a causa das viúvas. Uma atitude. É uma atitude. Em Atos 6, os apóstolos, visto que os órfãos e as viúvas estavam perecendo com fome, eles resolveram eleger diáconos. Então, para resolver aquelas questões, eles foram só orar, né? Não, eles agiram, providenciaram. Em Tiago 1,27, essa é a melhor. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Olha o que é o conceito de religião para o Senhor. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vocês prestaram atenção que para toda situação difícil, de aflição, a Bíblia sempre nos fala da solução em atitude. Amar é agir. Ah, mas eu amo muito o irmão Carlinhos. Nunca fiz nada por ele. Irmão Carlinhos, você vai lá que eu oro por você. Você é um cara legal, vou orar por você. O irmão Carlinhos continua na magrela. Ninguém faz nada pelo... O Carlinhos está doente. Ninguém leva uma sopa para ele. Ninguém leva uma sopa para ele. Nem que seja uma sopa sem sal, né, Carlinhos? O texto do livro de Ruth, ele nos fala de uma viúva, que é Noemi. Fazendo um resumo do livro, né? O livro se passa na época dos juízes. E uma família, Noemi e seu marido, Elimeleque. Eu estou lendo direitinho aqui, viu? Elimeleque. São israelitas, eles saem de Judá, Belém de Judá, e vão para Moabe. Lá eles têm 2 filhos que se casam com 2 mulheres, uma chamada Orfa e outra Ruth, 2 moabitas. Acontece, com a permissão do Senhor, 3 tragédias na vida de Noemi. Ela perde primeiro o marido, que morre, e depois os 2 filhos. E fica as 3 mulheres, a casa das 3 mulheres, né? Só que ela despede as 2 noras, vão para suas casas, eu vou ficar sozinha. Esse é o meu destino, ficar sozinha, uma pessoa amarga. Contudo, Ruth é a única que permanece com ela. A vida
de Noemi é uma vida de uma viúva. E a viúva naquela época não é como hoje, que tem INSS e tudo mais. Naquela época, uma viúva, um órfão que não deixava nenhum marido, morria, não tinha irmãos, não tinha filhos, ela era praticamente marginalizada. Ela ficava à míngua. É tanto assim que, pela lei de Moisés, os plantadores de trigo, de cevada, tinham que deixar aqueles restolhos, o resto da produção, no chão, para ela sair catando. Então, para você ter ideia, a situação de uma viúva naquela época era tão complicada que ela, para sobreviver, ela só poderia catar o resto que sobrava. Ok. Visto isso, nós temos na passagem que eu li no começo, Ruth 1,16, que Ruth, diante do sofrimento de sua sogra, aí mistura nora e sogra. E todo mundo fala mal de sogra, né? Não é isso? A Noemi parece que era uma sogra boa, né? Ruth ficou com ela. Ela decidiu permanecer com a sua sogra. Agora você tem que entender uma coisa. Ruth era moabita. E Noemi era israelita. Os moabitas e israelitas são nações inimigas. Você vai encontrar isso aí lá no livro de Números, capítulo 22 até o 25, que inicia com o profeta Balaão. Ruth teve esse ato de bondade e fidelidade com uma pessoa de pensamentos, valores, conceitos de vida e fé totalmente diferente do dela. E isso deveria fazer a gente repensar os nossos conceitos sobre as pessoas da nossa família e da igreja que são diferentes da gente, que muitas vezes pensam diferente da gente. Deus une o diferente. Marido e mulher. E nós, aqui da igreja, somos uma grande família, onde cada cabeça é um universo. Todos somos diferentes. E se você quer se conhecer um pouco mais, matricule-se no Seminário Batista e faça aula com a tia Albinha. Psicologia, muito bom. Mateus 5:45, já estamos concluindo. Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Isso é isso cimenta o que eu acabei de falar, sobre a união que Jesus faz, que Deus faz entre pessoas diferentes. Deus, de forma soberana, Ele partilha a sua bondade com pessoas, sejam elas boas e más. E isso, eu repito, deveria fazer a gente refletir, repensar muito de nossas posturas. Devemos ser bondosos com todos, assim como Deus, sem distinção. União, meus irmãos, é saber lidar com o diferente. União não é agregar no mesmo espaço um monte de gente igual, porque isso é impossível. Olhe para o seu irmão, olhe para o lado, olhe para frente. Você vai encontrar uns baixos, uns altos, uns médios, uns fofinhos, uns magrinhos. E agora tem uma outra modalidade que são, e de acordo com o meu irmão João de Deus, né, João? Os bombados, né? Nós somos diferentes, até na fisionomia nós somos diferentes. Gestual, maneira de falar, pensar. Como é que você vai chegar à conclusão que união é juntar todo mundo que seja igual? É impossível. Deus junta os desiguais. O livro de Ruth nos fala da união entre uma família formada de uma nora e uma sogra, em meio que a angústia. Mas poderia ser entre um marido e uma mulher em angústia. Poderia ser por várias famílias que estão no Rio Grande do Sul em angústia. Ou poderia ser entre nós, igreja. Nas nossas angústias, dores, sofrimentos, problemas, trabalho, falta de trabalho, doença, dízimo, oferta, que nem sempre somos obedientes a Deus, em fazer tão somente aquilo
que é algo tão inerente a todo cristão, que é ofertar? Será que nossa igreja tem tido esse sentimento de unidade? Porque nós sabemos que somos diferentes, pronto. Que Deus une aquilo que é diferente, pronto. Mas nós temos sentido, durante todos esses anos, vocês que são mais crentes do que eu, em termos de tempo, eu vos pergunto, vocês sentem isso? Essa união do diferente? Ou nós somos seletivos no momento da ajuda? Não, eu só vou ajudar quando meu amigo tiver sentido um problema, porque aquela pessoa ali eu não conheço. Eu não conheço aquela pessoa. Meu irmão, realmente você não conhece porque você nunca chegou e conversou com ela. Somente Deus conhece a todos, sem perguntar. Para a gente conhecer, tem que perguntar. Nós temos amparado nossas viúvas, meus irmãos. A igreja está cheia de viúva, de órfãos. Nossos irmãos que chegam de outros estados, de outros municípios, de outras igrejas. Você já chegou e conversou? Irmão, vamos marcar um café. É só um café e um biscoito para conversar, conhecer um pouco mais sobre a sua vida. Você está precisando de alguma coisa? Você está doente? Quer que eu vá aí? Está precisando de oração? Isso que é união. União não é conversa, união é atitude. Em Ruth 1:17, por favor, irmão. Assim diz a palavra do Senhor, estamos concluindo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu achei mais forte do que o 16, pastor. Ruth permaneceu com Noemi quando sua sogra mais precisou. Foi na angústia. Ser cristão é ser e agir como família unida nos desertos da vida. Você conhece alguém aqui na igreja que está passando por um deserto? Todo mundo sabe aqui o que é a figura do deserto, né? Sofrimento, angústia. O que Ruth fez foi abdicar da sua própria vida. Ela abdicou, ela renunciou à sua vida. Ela fez isso, meus irmãos, por amor ágape. E eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é difícil. Mas para Deus nada é impossível. Eu conheço pessoas aqui na igreja que abdicam um pouco do seu tempo para acompanhar pessoas que estão precisando de tratamento de saúde. Isso sim é um testemunho do amor ágape. Temos estendido a mão aos nossos familiares nas tribulações. E aqui eu não estou falando dos nossos familiares que são crentes, não. Estou falando dos nossos familiares que nos odeiam por sermos crentes. E na nossa igreja, temos estendido a mão. Estendido a mão é tirar o escorpião do bolso. Porque muitas vezes a pessoa não quer só oração, ela quer uma cesta básica. Estender a mão no sentido, meus irmãos, de colaborar com atitudes e não só com palavras. Conclusão, meus irmãos. Romanos 8:28 está descrito que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo não o nosso propósito, a palavra fala o contrário, é segundo o propósito do Senhor, é aquilo que Ele quer. É bem certo que a nossa peregrinação pelo mundo é cheia de problemas, aflições, tribulações, mas, meus irmãos, não vamos murmurar. O livro de Ruth começa com uma tragédia, mas termina com muita felicidade. A vida é feita de altos e baixos, idas e vindas, lágrimas e sorrisos. Contemplar isso à luz do propósito soberano de Deus é a missão de cada família aqui da igreja. Aí eu pergunto, qual o propósito de Deus para a sua família hoje? Porque sofrer todo mundo sabe que sofre.
Todo mundo agora sabe que é diferente. Que Deus é que nos une no amor do seu Filho. Mas eu pergunto, qual é o propósito de Deus na sua vida? Um outro ponto que eu queria abordar aqui na conclusão é sempre haverá quem magoe e quem seja magoado. A igreja, ela vive disso. Nunca vai deixar de existir alguém que magoe e alguém que seja magoado. Por quê? Porque nós somos humanos e falhos e pecadores. Acabou. E aí? Nós somos diferentes, pensamos diferentes e nós questionamos. Temos nossos momentos ruins e geralmente não nos importamos com a situação de deserto do nosso próximo. Muitas vezes quem está do seu lado está passando uma dificuldade maior do que a sua e você não está nem aí para ele. Você não tem empatia por ele. Você não é solidário. O nosso ego grita para que o próximo, com seus problemas e dificuldades, fique bem distante de nós. Isso é uma realidade que muitos não querem aceitar. Meus irmãos, que nós nos humilhemos diante do Senhor para que o nosso eu egoísta seja massacrado, destruído, eliminado. Em Mateus 1:3, irmã, por favor. Essa eu faço questão de ler com a igreja. Mateus 1:3. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Continua, irmã. Arão gerou Aminadab, mas não é bem esse texto. É o 3, irmã? Capítulo 1, verso 3. É esse, né? Só um momento, por favor. Quem sabe faz ao vivo. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este era o verso 5, irmã, desculpa, viu? Você me perdoa, irmã? E este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Meus irmãos, nesses versos nós temos 4 mulheres: Tamar, Raabe, nós temos Ruth e nós temos a mãe de Salomão, Betseba. São 4 famílias que fazem parte da genealogia de Cristo. E o que elas têm em comum? São 4 pecadoras. Uma deitou-se com seu próprio sogro. Outra cometeu adultério. Outra era uma rameira. Para quem não sabe, chega em casa e dá uma olhada. E a outra não era israelita. Era uma gentil, que era Ruth. O que é que tem de maravilhoso nesse trecho que muitas vezes a gente lê e não acha que tem nada? É que Cristo veio para essas famílias de pecadores arrependidos. Sua família está aqui, a minha está. Pecadores, pessoas convencidas pelo Espírito Santo da sua natureza pecaminosa. Ruth 3:9. Estamos terminando. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Isso é Boaz falando para Ruth. A história de sofrimento de Ruth e Noemi encontra um final feliz que começa com um resgate feito por Boaz. Esse resgate foi devido à bondade de Deus, que resplandeceu em um homem, em Boaz. Era o propósito de Deus que elas passassem por tudo isso, pois da união de Ruth e Boaz nasce o avô de Davi, Obed, pai de Jessé, que de sua casa viria Jesus.
Jesus, ele é o nosso resgatador, o nosso salvador. E ele é o resgatador e salvador de todas as famílias do mundo que o aceitam como salvador. Podemos até não entender o motivo de nossas lágrimas hoje, meus irmãos, mas Deus sabe e tudo está no controle dele. Por isso, descansar em Deus é sempre a melhor forma de vivenciarmos as nossas dificuldades. Para concluir, Colossenses 3, do 13 ao 14. Suportai-vos, meus irmãos, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No original, Paulo, quando fala suportar, não é aguentar o outro, não. Ei, caba chato. Não, não é isso. Suportar é ter paciência com respeito aos erros e às fraquezas do outro. Em outras palavras, sensibilidade. Que o Senhor Jesus hoje realmente entre na casa de cada família que aqui está e das que não puderam vir, e que Ele realmente traga esse suportar, porque, repito, Deus une aquilo que é diferente. A sua família, meu irmão, ela não é melhor ou pior do que a do irmão que está do lado, ela só é diferente. E que Deus faça essa transformação em nossas famílias. Faça essa transformação na tua família, meu irmão, como Ele está fazendo e fez na minha.